Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? É sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estou aqui mais uma vez para fazer mais uma breve transmissão. Dessa vez irei esclarecer sobre outra passagem bíblica que tem sido muito mal interpretada, principalmente pela instituição católica romana. E essa passagem se encontra em Mateus capítulo 16, versículo 16, certo? Mas nós vamos ler aqui do capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 19, para que vocês possam entender. Lembrando bem que um texto sem contexto é um pretexto para uma heresia. Então veja bem, Mateus capítulo 16, do 13 ao 19, diz: Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Disseram, uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, e algumas traduções trazem Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, ou seja, não foi o ser humano que te revelou, e sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do Hades, aqui a Bíblia de Jerusalém, ela traz a palavra Hades, certo? Nunca prevalecerão contra ela, as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então vamos aqui explicar para que vocês possam entender. Então veja bem, Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos acerca da sua identidade. Ou seja, e Pedro responde que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uns diziam que era João Batista, outros diziam que era Jeremias, mas Pedro vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é quando Jesus diz, bem-aventurado, ou seja, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue, não foi o ser humano que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Por isso te digo que tu és Pedro. Pedro vem de Petros, do grego, que é uma pedra provisória, certo? Tu és Pedro, e sobre esta pedra, pedra vem do grego Petra, rocha firme e inabalável. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, quem era a pedra? Jesus Cristo. Jesus edifica a sua igreja sobre ele mesmo. Ou seja, sobre a confissão de Pedro e não sobre Pedro. Veja bem, irmãos. Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, sobre Cristo, o Filho do Deus vivo, Cristo edificaria a sua igreja. Então, não há nenhuma dificuldade aqui. É saber fazer uma correta hermenêutica do texto. Certo? Então, sobre esta pedra, ou seja, o Cristo, o Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, Hades vem do grego Hades, que é o mundo dos mortos. Quem estuda a mitologia grega sabe muito bem disso, certo? Então, aqui não aparece a palavra grega Gehenna, ou Gehenna, identificando o lago de fogo, né? E nem aparece Tártaro, mas aparece Hades, que vem do grego Hades, não é isso? Ou seja, mostrando a dimensão dos mortos. O que é que Jesus quer dizer isso? Quando ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, as portas do Hades, a palavra que aparece aqui no texto grego é Hades, mundo dos mortos, ou seja, diante das perseguições, diante da face da morte, a sua igreja não seria vencida. Igreja no grego é eclésia, assembleia, ajuntamento, reunião. Então veja, aqui não está se referindo à instituição católica romana, mas à assembleia dos cristãos, a reunião daqueles que foram lavados e remidos pelo preciosíssimo sangue de Jesus Cristo. Amém? Então ele diz aqui, eu te darei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado nos céus. Então o que quer dizer isso? As chaves. As chaves aqui implicam realmente autoridade. Mas Jesus concede apenas a Pedro ou concede aos demais apóstolos? Veja bem, a igreja romana interpreta que Jesus
entrega a autoridade exclusivamente a Pedro. Aí veja bem, mas o que Jesus diz? Eu te darei a chave do reino dos céus, o que ligares na terra será ligado nos céus. Esse ligar e desligar é uma expressão rabínica usada por nosso Senhor Jesus Cristo, que quer dizer concordar ou discordar. E vocês vão entender isso, né? Então, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado nos céus. Então, veja bem, quando você vai para Mateus, capítulo 18, veja bem, Mateus capítulo 18, do 15 ao 18, você vai entender muito bem que Jesus também confere essa autoridade de ligar e desligar a toda a igreja. Quando Jesus diz aqui, se o teu irmão pecar, vai corrigi-lo a sós. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se não te ouvir, porém, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida pela palavra de duas ou três testemunhas. Veja bem, caso não lhes der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja der ouvidos, trata-o como gentil ou publicano. E em verdade vos digo, tudo quanto ligares na terra, será ligado no céu. Tudo quanto desligares na terra, será desligado nos céus. Ou seja, em Mateus 16, Jesus entrega essa autoridade a Pedro. Em Mateus 18, Jesus também entrega a autoridade aos demais apóstolos. Então, o que não mostra a supremacia petrina, de que Pedro é o supremo, é o único absoluto, o chefe dos apóstolos. Então, veja aqui que Jesus também fala aos demais apóstolos aqui. E dentro desse contexto de Mateus 18 também, não está se referindo à instituição católica romana, mas o que diz respeito à disciplina da igreja. É só entender aqui.